E aí galera, beleza? Na ideia de hoje, nós vamos continuar com o tema Os Incríveis Crocodilianos, tema este sugerido por Carlos Henrique. Este é o terceiro vídeo desta série. Para quem ainda não assistiu ao primeiro e ao segundo vídeo desta série, os links encontram-se aqui na descrição. Hoje nós vamos falar sobre a família Crocodilidae. Lembrando que esta família é composta por 14 espécies. Para que o vídeo não fique muito longo, neste terceiro vídeo eu vou apresentar 7 espécies e no próximo vídeo eu apresentarei as outras 7. E agora vamos com as imagens dos incríveis crocodilianos da família Crocodilidae. Crocodilo australiano, cientificamente conhecido como Crocodylus johnstone. Distribuição geográfica: é endêmico do norte da Austrália continental, Austrália Ocidental, Território do Norte e Queensland. Esta espécie tem um focinho muito estreito e pode ser facilmente distinguido de outras espécies de crocodilianos de água doce na região asiática. Os machos excedem os 3 metros de comprimento e as fêmeas podem exceder 2 metros. Pesam entre 225 a 550 quilos. Alimentam-se de uma grande variedade de invertebrados, pequenos vertebrados e à medida que este crocodilo vai crescendo, ele começa a predar presas de tamanhos maiores, encontrado em habitat de água doce, incluindo rios, riachos, pântanos, lagos e lagoas de várzea. O tamanho médio da ninhada é de 13 ovos e o período de incubação dura de 75 a 85 dias e no status de conservação está classificado como LC, menor risco. Crocodilo do Orinoco, Crocodylus intermedius. Distribuição geográfica: esta espécie foi descrita como endêmica à bacia do Orinoco, ocorrendo historicamente desde o sistema do rio Losada Duda Guaiabeiro, no centro da Colômbia, até o delta do Orinoco, no nordeste da Venezuela. Habita uma variedade de hábitats, incluindo rios, na floresta tropical perene, riachos, rios sazonais nas savanas e pântanos. As fêmeas medem 2,50 metros e os machos medem 3 metros. Porém, o maior indivíduo desta espécie já registrado tinha 6,69 metros. Os machos podem chegar a pesar de 380 a 635 quilos. Já as fêmeas podem exceder o peso de 225 quilos. As fêmeas nidificam nas margens dos rios na estação seca, entre janeiro e fevereiro. Os filhotes eclodem dos ovos cerca de 3 meses depois da nidificação, geralmente sincronizados com o início da estação chuvosa. A ninhada varia entre 32 e 44 ovos, com um máximo número relatado por pesquisadores de até 66 ovos. Alimenta-se de peixes, crustáceos, pássaros, pequenos mamíferos e répteis, isto quando jovens, mas na fase adulta já começam a predar outros animais como macacos, veados, entre outros, e no status de conservação a espécie está classificada como CR, criticamente ameaçado. Crocodilo filipino, Crocodylus mindorensis. Distribuição geográfica: historicamente é nativo das ilhas Filipinas, incluindo Mindoro, Masbate, Samar, Jolo, Negros, Busuanga, Luzon, Dalupiri e Mindanao. Mas pesquisas recentes mostram que a espécie sobrevive apenas no norte das Filipinas, na ilha Dalupiri, norte da ilha Luzon e pântano Liga Wansan, em Mindanao. O comprimento recorde para a espécie é de 3 metros e 2 centímetros, mas a maioria dos indivíduos é muito menor, no qual os machos medem 2 metros e 10 e as fêmeas 1 metro e 30. Pesam cerca de 15 quilos. O acasalamento e o namoro ocorre na estação seca, nos meses de dezembro a maio, e a postura dos ovos ocorre entre abril e agosto, com um pico no início da estação chuvosa, em maio ou junho. Eles colocam uma segunda ninhada de 4 a 6 meses após a primeira, e podem colocar até 3 ninhadas por ano. O tamanho das ninhadas variam entre 7 e 33 ovos. Os períodos de incubação na natureza são entre 65 a 78 dias e 70
77 a 85 dias em cativeiro. O crocodilo filipino vive em rios, riachos, lagoas e pântanos. Quando juvenis, alimentam-se de caracóis, camarões, libélulas e peixes pequenos. E quando adultos, predam serpentes, aves aquáticas, cães, civetas, porcos selvagens e domésticos. E no status de conservação, a espécie está classificada como CR, criticamente ameaçado. Crocodilo de Morelete ou crocodilo mexicano, Crocodilus morelete. Distribuição geográfica. Está na área central de Tamaulipas, no nordeste do México, através da península de Yucatán até o norte da Guatemala e centro de Belize. O habitat da espécie está em áreas de água doce, como rios, pântanos, lagoas e também podem ser encontrados em habitats ribeirinhos, com florestas. E existem relatos deste crocodilo ter sido encontrado em águas salobras costeiras. Os machos excedem os 2,5 metros, podendo atingir os 3 metros de comprimento, e pesam 83 kg e 900 gramas, e as fêmeas medem 1,5 metro e pesam 27 kg e 700 gramas. As fêmeas põem de 20 a 50 ovos no final da estação seca, geralmente em meados de maio ao final de junho ou início de julho. A incubação vai de 75 a 85 dias e a eclosão dos ovos acontece em agosto e setembro, quando a estação chuvosa atinge o seu pico. A dieta dessa espécie varia de acordo com sua idade e tamanho. Os juvenis comem pequenos invertebrados e peixes, já os adultos predam lagartos, tartarugas, aves, peixes e animais domésticos como os cães. E no status de conservação, a espécie está classificada como LC, menor risco. Crocodilo americano, Crocodilus acutus. Distribuição geográfica: Belize, Costa Rica, Cuba, Flórida nos Estados Unidos, Jamaica, México, Nicarágua, República Dominicana, Panamá, Haiti, El Salvador, Honduras, Colômbia, Venezuela, Peru e Equador. Habitam rios, lagos, pântanos, estuários e águas salobras. O comprimento médio da espécie é de 3,5 metros, mas podem chegar a ter 7 metros, e os machos tendem a ser maiores que as fêmeas. Pesam entre 220 a 450 quilos. O namoro ocorre entre janeiro e fevereiro, que é quando os machos atraem as fêmeas para acasalar, no qual rugem alto, levantam a cabeça, abrem a boca e exibem seus impressionantes dentes. As fêmeas respondem aos rugidos dos machos com rugidos próprios. Se reproduzem sazonalmente entre abril e maio. O tamanho médio da ninhada é de 30 a 60 ovos. Quando adulto, alimenta-se de sapos, peixes, tartarugas e ocasionalmente de aves ou pequenos mamíferos. Os indivíduos juvenis comem invertebrados aquáticos e peixes pequenos. Já os recém-nascidos caçam insetos em terra. O crocodilo americano costuma ingerir pequenas pedras para ajudar a triturar seus alimentos, e o status de conservação está como VU, vulnerável. Crocodilo do Nilo, Crocodilus nilóticos. Distribuição geográfica: Angola, Botsuana, Burundi, Congo, Camarões, Egito, Guiné Equatorial, Etiópia, Gabão, Quênia, Madagascar, Malaui, Moçambique, Namíbia, Sudão, Somália, Tanzânia, Uganda, Zâmbia, Zimbábue e África do Sul. Habita rios, lagos, pântanos, estuários costeiros e riachos subterrâneos em cavernas. Os machos medem 3,5 metros a 5,5 metros e as fêmeas medem entre 2,5 metros a 3,80 metros. Pesam entre 225 a 550 quilos. As fêmeas põem de 35 a 50 ovos e os ovos eclodem após 75 a 95 dias. Quando jovens, alimentam-se de insetos e pequenos invertebrados aquáticos, e na fase adulta eles predam zebras, gnus, gazelas, entre outros animais, e no status de conservação está classificado como LC, menor risco. Crocodilo de focinho delgado, Mecistops cataphractus. Estudos recentes de DNA e morfológico sugerem que esta espécie pertence ao seu próprio gênero monotípico, ou seja, Mecistops. Antes o gênero era Crocodilus. Distribuição geográfica: Camarões, Congo,
Gâmbia, Gana, Libéria e Serra Leoa. São encontrados em florestas tropicais, ao longo das margens de rios rasos e grandes corpos d'água, mas também em florestas de savana levemente cobertas e ocasionalmente em águas salobras de lagoas costeiras. Atinge um comprimento máximo de 4 metros. Os machos são maiores que as fêmeas. A reprodução ocorre no início da estação chuvosa, que começa em janeiro ou fevereiro e vai até julho. É neste mesmo período chuvoso anual que as fêmeas põem uma média de 16 ovos. O período de incubação é de 90 a 100 dias. Quando jovens, alimentam-se de uma variedade de invertebrados e pequenos peixes. Já na fase adulta, consomem mamíferos como cervos e peixes, e o status de conservação está como CR, criticamente ameaçado. Espero que tenham gostado, e se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se, deixe comentários, dê o seu like, compartilhe, pois isso me ajuda muito. E nas redes sociais você me encontra no @Trocando Ideias da Biologia no Instagram e no facebook.com/Trocando Ideias da Biologia. Obrigado por assistir, até a próxima ideia, valeu!